Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos iniciar nossa aula hoje com a aula de português, mais uma aula de português. Vai lá para a página 206 e hoje vamos falar sobre período composto por subordinação, certo? Na aula passada, nós falamos de período composto por coordenação e hoje é por subordinação, certo? Então, o período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. É o contrário do que acontece com o período composto por coordenação, certo? Esse é o contrário. Então, em que as orações dependem em termos sintático, certo? Sintático. Vamos comparar. Um exemplo. Só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele. Então, aí é um período composto por subordinação, certo? Então, exemplo. Compõe e canta suas canções. É um período composto por coordenação. O período composto por subordinação é formado pela oração principal e pela oração subordinada, certo? A oração subordinada tem uma função sintática em relação à oração principal. É justamente por esse motivo que chamamos de oração de subordinação, certo? Então, se eu boto para vocês aqui um exemplo, quero que volte. Então, qual é a oração principal aí? Quero é a oração principal. O que sobrou que volte é a oração por subordinação, certo? Então, outro exemplo, que é composto por por duas frases. Aqui, ó. Não sei dizer para onde ele foi. Então, a oração principal sempre é a primeira, ó. Não sei dizer. Oração principal. E oração por subordinação é para onde ele foi, certo? Não sei dizer para onde ele foi. Então, tudo isso é. As orações subordinadas, elas se classificam em substantivas, adjetivas e adverbiais, certo? As orações substantivas são as orações subordinadas por um substantivo e exerce essa função, certo? A gente sabe que ela é uma oração subordinada de substantivas. Por quê? Porque ela vem acompanhada por um substantivo. E as orações adjetivas também. A oração subordinadas, adjetivas, a gente sabe por quê? Porque ela vem composta por um adjetivo. Já a oração subordinada por adverbiais, ela vem sempre exercendo a função de um advérbio, certo, gente? Então, sempre é assim. Então, quer dizer que é diferente a oração composta por subordinação e a oração composta por coordenação, certo? São dois fatores diferentes que vocês têm que prestar atenção, certo? Prestar atenção nas explicações para primeiro responder a atividade. Qualquer dúvida, me procure. Oi, tia Laura, não entendi, certo? Porque eu sou um pouquinho complicada mesmo. Ok, gente? Certo? Vocês entenderam que o período composto por subordinação é formado por quem? Pela oração principal e pela oração subordinada. Não é isso? Então, quando vocês forem formar uma frase, então você tem que ver. A parte principal é a oração
que é a oração principal, o primeiro pedaço. Sobrando é a oração de subordinação, certo? Ok? Vamos fazer um exercício para ver se vocês entenderam e onde a gente vai tirar dúvidas, certo? Nesse exercício. Aí, vou deixar lá na sala de atividades a página para vocês, ok? Qualquer dúvida pode me chamar no meu privado. Beijo, fique com Deus e até a próxima.